Olá, amigos! Aqui é John Dincy convidando vocês para se juntarem a nós para a lição número 11. Vamos compartilhar insights poderosos da lição desta semana, apostasia e intercessão. Se você não tiver uma lição, convidamos você a visitar 3abnsabbathschoolpanel.com, onde pode baixar uma gratuitamente. Você também pode ir à sua igreja adventista do sétimo dia local, onde poderá receber uma cópia gratuitamente e se juntar a eles no estudo. Mas agora convidamos você a se juntar a nós, sua família do painel da Escola Sabatina 3ABN. Olá, amigos! Obrigado por se juntarem a nós para o painel da Escola Sabatina 3ABN. Meu nome é John Dincy e é uma bênção estar com vocês durante esta hora. Estamos estudando a lição número 11, Apostasia e Intercessão. Gostaria de apresentar a vocês a nossa família do painel da Escola Sabatina 3ABN, que está aqui durante este programa, e começo com o pastor James Rafferty. Bom estar aqui, John. Eu tenho a lição de segunda-feira que se chama Idolatria e Maldade. Agora temos a irmã Jill Morricone. Obrigado, Pastor Johnny. Na terça-feira, vamos olhar para Corrompendo a Si Mesmos, 5 lições para líderes. Uau! Pastor John Lomacan. E o meu é a justa ira de Deus. Hoje temos alguns títulos impactantes. Sim, e nós terminamos com a irmã Shelley Quinn. A intercessão é a lição de quinta-feira e é muito interessante. Liderança fracassada. E vai ser um estudo interessante e inspirador. Convidamos você a se juntar a nós com seu caderno e canetas. Você pode escrever isso ou talvez copiar o programa, mas você também pode obter uma cópia das nossas notas para ajudá-lo no seu estudo. Nós colocamos muitas orações e pedimos as bênçãos do Senhor, e não conseguimos cobrir tudo o que temos em nossas anotações. Então você pode se beneficiar ao ter nossas anotações e nós as oferecemos a você totalmente de graça. Você pode participar ou obtê-los gratuitamente acessando 3abnsabbathschoolpanel.com. Lá você pode se registrar e depois disso você receberá um toda semana e oramos para que seja útil para você em seus estudos antes de começarmos esta lição. Pedimos ao pastor James Rafferty se ele nos ajudaria com a oração. Claro. Vamos orar. Pai, queremos agradecer novamente por esta oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Queremos orar por cada um dos telespectadores para que o Espírito Santo toque seus corações e toque nossos corações. Guie e direcione enquanto avançamos por esses assuntos importantes. Pelo nosso tempo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Esta lição é poderosa e tem informações valiosas para nós. Eu leio para você o texto da memória. Então Moisés voltou-se para o Senhor e disse: Ó, este povo cometeu um grande pecado e fez para si um Deus de ouro. Agora, se você perdoar o pecado deles, mas se não, eu peço que me risque do seu livro que você escreveu. Êxodo 32, 31 a 32. Você ouvirá mais sobre isso em um momento, mas temos que nos perguntar o que levou o povo de Israel a cometer esse grande pecado? E o que levou Arão a ceder à pressão do povo? Qualquer que seja a razão, temos que nos perguntar: como isso é valioso para mim? O que posso aprender com isso? E como posso evitar esses erros? Na lição de domingo, temos o título Liderança Fracassada, e é aqui que examinamos o que aconteceu com Aaron. Vamos para Êxodo 32, começando no versículo 1. Agora, quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, eles se juntaram a Arão e disseram: Venha, faça-nos deuses que caminhem à nossa frente. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Eles não sabiam. Podia ter sido que um animal o matou, mas já fazia 40 dias, então começaram a ficar inquietos, parecia que estavam em um impasse, e quando as pessoas estão ociosas, coisas podem acontecer que não são boas. Na aula, temos uma apresentação interessante aqui e vou ler isto para você. Cansados de esperar tanto tempo no Sinai e ansiosos para continuar sua jornada até a Terra Prometida, as pessoas exigiram um Deus visível à frente deles para inspirá-los com confiança e coragem.
quão bem teriam sido se tivessem usado esse período de espera em meditação sobre a lei de Deus e assim preparar seus corações para receber mais revelações dele. Se tivessem feito isso, teriam sido capazes de resistir a essa tentação. Em grande parte, o espírito de apostasia foi gerado pela multidão mista que se juntou aos israelitas para escapar das pragas do Egito. Eles eram uma constante dificuldade e armadilha para Israel. Você pode ver Êxodo capítulo 12, versículo 38 e Números capítulo 11, versículo 4. Eles devem ser comparados aos homens perversos. Atos capítulo 17, versículo 5. E isso me fez pensar, sabe, que parece que sempre há joio entre o trigo. E Satanás está sempre tentando desviar as pessoas e colocar pensamentos em suas mentes para que se afastem do caminho do Senhor. Vamos dar uma olhada em Êxodo 17:3. E o povo teve sede ali por água, e o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que você nos tirou do Egito para nos matar, e nossos filhos e nosso gado de sede? Êxodo 17:4. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que devo fazer com este povo? Eles estão quase prontos para me apedrejar. Então, isso foi uma experiência anterior e Moisés estava vindo ao Senhor dizendo que essas pessoas estão prontas para me apedrejar. Isso significa realmente matá-lo. Então, essa foi uma experiência anterior e vemos o exemplo que Moisés disse antes de Arão. Se Aaron tivesse considerado o que Moisés fez para ir ao Senhor em oração e confiado na libertação do Senhor, ele não teria cometido um pecado tão grande. Sim, as pessoas estavam pressionando, as pessoas estavam pedindo para Deus ir à frente deles, mas a maneira como Aaron lidou com isso levanta questões sobre sua integridade, sua firmeza, como algumas pessoas dizem. Êxodo 32, 2. Agora voltamos à história. Aqui está o que Arão fez. E Arão disse a eles: Quebrem os brincos de ouro que estão nas orelhas de suas esposas, seus filhos e suas filhas e tragam-nos para mim. Como ele cedeu rapidamente ao pedido deles. Então todo o povo quebrou todos os brincos de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxe a Arão. Agora, isso foi um processo. Levou tempo para ir e reunir todas essas coisas. Muito tempo para Aaron reconsiderar o que ele disse. Ele teve a oportunidade de dizer: espere um minuto. O que estou fazendo? Você sabe, às vezes as coisas acontecem tão rapidamente e então você comete um erro e depois diz: o que eu estava pensando? Ele tinha tempo neste momento para consultar o Senhor e dizer: Senhor, o que estou fazendo? O que posso fazer? Como podemos sair desta situação? E diz no versículo 4, e ele recebeu o ouro das mãos deles, moldou-o com uma ferramenta de gravação e fez um bezerro de metal. Foi um processo. Isso levou tempo. Você precisa derreter essa coisa. E em todas essas etapas, ele poderia ter parado e dito: espere um minuto, o que estou fazendo? E agora vamos para aqui está. Então eles disseram: Este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Uau! Espera um minuto. Eles estão agora atribuindo a este Deus feito de metal que este é o Deus que te tirou do Egito. Isso é uma ofensa muito, muito grave. Estão dando crédito a algo feito com as mãos do homem. Êxodo 32, versículo 5. Isto é interessante. Quando Arão viu isso, ele construiu um altar diante. Ele simplesmente continuou a fazer uma coisa ruim após a outra. E Arão fez um anúncio e disse: amanhã é uma festa para o Senhor. Talvez apontando para o ídolo que ele fez, mas sabe, eu tirei um tempo para olhar aqui e ver quando ele diz o Senhor, ele realmente usou o nome de Jeová. O quê? Este é Jeová feito de ouro e prata? Arão cometeu um grande erro e é por isso que a lição aponta no início que o Senhor ficou muito irritado com Arão e teria destruído ele. Deuteronômio capítulo 9, versículo 20.
Temos aqui um erro sério e grave que Aaron cometeu, e então devemos nos perguntar por que ele cedeu tão facilmente ao povo, por que ele cometeu um erro após o outro. Você sabe, temos que nos perguntar. Temos Satanás trazendo esses pensamentos à mente dele, mas também temos o Espírito Santo tentando levar Aaron a fazer a coisa certa, e você diz, bem, talvez ele temesse por sua vida e ele simplesmente cedeu ao que as pessoas disseram. Ele poderia ter procurado o Senhor por ajuda. Quero dizer, ele tinha visto o Senhor abrir novamente o Mar Vermelho e derrotar os egípcios. Algo aconteceu com Aaron, e você sabe que antes de uma grande queda, Satanás prepara as pessoas para uma grande queda. Ele alimenta-as com pequenas coisas e elas dão um passo após o outro nas pequenas coisas. E quando a grande coisa é feita, quando o grande erro é cometido, Satanás já tinha preparado você para aquele grande erro. Então, temos que ser cuidadosos e sempre ficar próximos do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 27, sim, vamos lá. E o Senhor disse a Arão, vá ao deserto para encontrar Moisés, e ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. Este é o Senhor falando com Arão. Então, Aaron conhecia o Senhor. Aaron já tinha ouvido a voz do Senhor antes e foi guiado pelo Senhor. O que aconteceu com Aaron? Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 6, versículo 13. E o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes uma ordem para os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Então, novamente, aqui está o ponto. Pouco antes de serem levados para fora da terra do Egito, Aaron tinha testemunhado uma praga após a outra, Deus fazendo esses milagres. Então, o que aconteceu? Sabe, há momentos em nossas vidas em que praticamente todos nós poderíamos dizer, bem, sabe, minha fé estava fraca naquela época, mas a magnitude desse pecado foi tão grande que sua vida estava em perigo. Você sabe, ele estava pensando nas pessoas. As pessoas estavam pressionando e ele pode ter estado com medo por sua vida, mas é melhor temer ao Senhor do que temer as pessoas, porque o Senhor é maior do que as pessoas. E as pessoas talvez possam te machucar, mas se você enfrentar isso confiando no Senhor, quero dizer, ele poderia ter morrido como um mártir, mas teria morrido como um homem justo. Eu leio para você a lição. Uma crise dessas exigiu um homem de firmeza, decisão e coragem inabalável. Alguém que valorizava a honra de Deus acima do favor popular. Segurança pessoal ou a própria vida. Mas o atual líder de Israel não era desse tipo. Aaron fraca e timidamente protestou com o povo, mas sua hesitação e timidez no momento crítico apenas os tornaram mais determinados. O tumulto aumentou. Uma fúria cega e irracional parecia tomar posse da multidão. Havia alguns que permaneceram fiéis ao seu pacto com Deus, mas a maior parte do povo juntou-se à apostasia. Arão temia por sua própria segurança. Em vez de defender nobremente a honra de Deus, ele cedeu às exigências da multidão. Isso é de Patriarcas e Profetas, página 316. Então, temos aqui Aaron falhando miseravelmente. Então, temos que nos perguntar, o que posso fazer para evitar cair assim? E como já mencionamos em outros programas, todos nós precisamos de um relacionamento pessoal com Deus. Em algum momento, Aaron deve ter soltado a mão de Deus. Porque quando você pensa em Moisés estava ausente, ele poderia ter conduzido o povo a cantar louvores a Deus, lembrando todas as grandes coisas que Deus fez, e Moisés está em uma missão para Deus, ele vai voltar, confiemos no Senhor, ele poderia ter encorajado o povo da maneira certa. Vamos considerar essas coisas enquanto enfrentamos os desafios da vida, porque para cada um de nós virá um desafio e todos temos que tomar uma decisão para o bem ou para o mal. Rezo para que na sua vida seja para o bem. Amém.
Amém. Obrigado, Pastor Johnny. Sei que esta é uma lição importante para nós e agradeço muito o que foi compartilhado até agora. Tenho a lição de segunda-feira. Meu nome é Pastor James Rafferty e estamos analisando a idolatria e o mal. O versículo que nos foi dado para focarmos é o versículo 6 do capítulo 32. Então vamos olhar isso com mais detalhes. Diz: E eles se levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas de paz. E o povo se sentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Só para retomar de onde o pastor John parou, acho realmente interessante que aqui há uma mistura acontecendo. Há uma mistura entre o Senhor e a apostasia, o Senhor e a idolatria. Não é apenas um afastamento descarado de Deus. Aaron é um homem de compromisso neste momento. Ele está comprometendo sua fé, ele está comprometendo as pessoas. Ele não está defendendo 100% a verdade, mas ele está defendendo um pouco a verdade. Ele faz um ídolo e então diz: amanhã é uma festa para o Senhor. Como se estivéssemos fazendo os dois, vamos adorar a Deus, mas também vamos ter um pouco de idolatria. Ele está tentando acalmar as pessoas. Basicamente, ele está tentando agradar as pessoas. Não podemos ser agradadores de homens se quisermos seguir o Senhor 100%. E esse é o erro que Arão cometeu. Ele estava tentando agradar a todos. E o motivo para isso era que ele queria ser visto como uma pessoa popular. Ele queria ser visto como uma pessoa legal, como uma boa pessoa. Sabe, Moisés se foi e, Moisés era um pouco rígido com as pessoas às vezes. Bem, Arão iria adotar uma abordagem diferente. Aparentemente, ele não seguiu o exemplo de Moisés porque achou que talvez pudesse fazer de uma maneira diferente. Ele era sábio além da sabedoria de Deus. Acho interessante aqui, eles se levantaram cedo pela manhã. Vamos acabar com isso logo. Vamos levantar cedo e tirar essa coisinha que devemos a Deus do caminho para que possamos seguir com os negócios, para que possamos seguir com a nossa diversão, para que possamos nos divertir. Essa é a mentalidade que as pessoas têm e precisamos ter cuidado em ter essa mentalidade. A ideia de ir à igreja e se livrar disso para podermos continuar o nosso dia e fazer o que queremos. E claro, isso vai contra a nossa natureza humana, a ideia de que Deus reservou um dia inteiro, não apenas uma hora de culto, não apenas uma hora de escola sabatina e culto, não apenas o serviço na igreja, mas o dia inteiro é dele. E a razão pela qual o dia inteiro é dele é porque ele quer passar tempo conosco, ele quer se conectar conosco, ele quer que permaneçamos nele, ele quer que realmente sejamos recarregados espiritualmente no dia de sábado. Sabe? Precisamos pensar sobre isso em relação às nossas vidas hoje. Às vezes olhamos para trás e pensamos: ídolos. Sabe, eu não estou adorando ídolos, não tenho ídolos, não estou me curvando diante de imagens, eu não tenho esse problema. Sabe? Salomão teve a mesma experiência, e Paulo fala sobre essa experiência em 1 Coríntios, capítulo 8. Ele não está se referindo diretamente a Salomão, mas faz uma referência. Na verdade, em Apocalipse, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala especificamente sobre a idolatria que aconteceu aqui. E ele quase cita Êxodo, capítulo 32, versículo 6. Mas em 1 Coríntios, capítulo 8, ele está se referindo à ideia de que os ídolos não são nada. Para os crentes, sabemos que ídolos não são. Eles estão vazios, não há nada ali, certo? São apenas coisas vazias. Mas para aqueles que pensam que são algo, precisamos ter muito cuidado. Veja, Salomão tinha essa mentalidade e ele se tornou mais sábio que Deus em certo sentido. Ele achava que poderia se casar com todas essas nações diferentes e que isso seria uma ótima maneira de evangelizá-las. Ele pensou que poderia montar esses ídolos e que isso seria uma boa forma de pacificá-los e trazê-los para o reino, certo? E a igreja medieval, nossa própria história cristã, está misturada com esse mesmo tipo de mentalidade. Ficamos sábios aos nossos próprios olhos e pensamos: bem, você sabe, se nós comprometermos um pouco com a adoração pagã ao sol e meio que trouxermos isso, vamos meio que santificar isso, certo? Podemos dedicar este bezerro ao Senhor. Podemos ter um ídolo e ainda adorar a Deus. Mas o ponto principal é que você não pode comprometer esses princípios. Você não pode se comprometer com o mundo. Você é de Deus ou você é do mundo. E Deus vai trazer esse teste cada vez mais perto de cada um de nós. Quando me tornei cristão, carros eram meu ídolo. Eu era um jovem e o carro me dava uma imagem, dava-me liberdade, fazia-me sentir que eu tinha valor. E eu lembro do primeiro muscle car que tive. Eu tive vários muscle cars. Muscle cars eram esses carros que tinham grandes motores e grandes carburadores. E sabe, você coloca um pouco de pressão no pedal do acelerador e pode fazer os pneus girarem e ver um pouco de fumaça subindo. Meu primeiro muscle car foi um Pontiac GTO de 1966. 389 de fábrica,
4 cilindros. Tinha tampas de válvulas cromadas e um filtro de ar cromado. Alguns de vocês, mais jovens, talvez não consigam se identificar com isso, mas sei que alguns dos mais velhos conseguem. E cara, aquele carro era outra coisa, mas depois eu tive um Ford Mustang de 1970. Era ainda mais legal do que o GTO de 1966. Ah, mas finalmente, meu verdadeiro ídolo era meu Chevrolet Camaro de 1973. Tinha um motor 350. E rapaz, eu nunca deixei aquele carro ficar sujo. Aquele carro estava sempre limpo e encerado. Gastei muito dinheiro nele. Tinha rodas bonitas e persianas na janela traseira e capas de assento. E o motor foi ajustado e balanceado. E ó, a pintura. Ah, e tinha um teto de vinil e aquilo estava sempre brilhante e limpo. Esse era o meu ídolo. E quando me tornei cristão, a primeira vez que entrei em um estacionamento cristão, o estacionamento da igreja, eu estava dirigindo meu Chevy Camaro de 1973. Eu tinha minha namorada comigo e eu estava vestindo uma jaqueta de couro e essa era a minha imagem, certo? E foi difícil deixar isso ir. Eu me lembro do dia em que vendi aquele carro e o vi se afastar e algo estava saindo de mim quando me livrei daquele carro. E é o mesmo com ídolos hoje, sabe? Ídolos nos seguem apesar da nossa experiência com Deus. E eu acho que os maiores ídolos que temos na nossa igreja hoje são nossas opiniões, nossas teorias, nossas falsas doutrinas. Ouça esta afirmação, é realmente poderosa. É do livro Grande Controvérsia. Diz que ao rejeitar a verdade, os homens rejeitam seu autor. Ao pisotear a lei de Deus, eles negam a autoridade do legislador. É tão fácil fazer um ídolo de doutrinas e teorias falsas quanto criar um ídolo de madeira ou pedra. Ao deturpar os atributos de Deus, Satanás leva homens a conceberem-no de forma errada. Para muitos, um ídolo filosófico é entronizado no lugar de Jeová. Enquanto isso, o Deus vivo, como é revelado em sua palavra, em Cristo, nas obras da criação, é adorado, mas por poucos. Milhares divinizam a natureza enquanto negam o Deus da natureza. Embora de forma diferente, a idolatria existe no mundo cristão hoje tão verazmente quanto existia entre os antigos israelitas nos dias de Elias. O Deus de muitos homens profissionalmente sábios, de filósofos, de poetas, de políticos, de jornalistas, o Deus dos círculos sociais polidos e da moda, de muitas faculdades e universidades, até mesmo de algumas instituições teológicas, não é muito melhor do que Baal, o Deus Sol da Fenícia. E sabemos que isso é verdade. Sabemos que isso é verdade porque a ideia de culto dominical não está na Bíblia. Domingo não é um dia santificado pela palavra de Deus. Não foi estabelecido pela palavra de Deus. Você não o encontrará em nenhum lugar na palavra de Deus como um dia reservado para adorar a Deus, para ir à igreja. O dia que Deus santificou e abençoou desde a criação e reafirmou no Novo Testamento é o sábado do sétimo dia. É sábado. E foi um choque para mim perceber isso, porque domingo, na minha mente, era claro o dia que eu fui criado, guardando, indo à igreja e seguindo desde criança. E ainda assim, percebi que manter aquele dia era manter algo que havia sido fabricado pelo homem. Entenda as palavras. Podemos fabricar ídolos com nossas teorias e doutrinas tão facilmente quanto com madeira ou pedra. Este ídolo havia sido fabricado pelo homem. E a razão pela qual era difícil é porque havia muitas memórias conectadas ao domingo. Você sabe, você vai à igreja, volta para casa, faz sua refeição. Foi um dia de família. Foi um momento em que todos nos reunimos. Sabe, nossa refeição de domingo que minha avó costumava fazer lá em Londres, Inglaterra, e tivemos o Yorkshire Pudding e o molho, e sabe, o peru ou o cordeiro, e foi simplesmente um momento especial. E abrir mão disso era, de certa forma, deixar para trás as lembranças do passado, de cultura, família, tradição, todos aqueles momentos aconchegantes, todas aquelas conexões afetuosas que eu tinha, e deixar tudo isso e buscar a Deus e segurar sua palavra e ter essa comunhão com Ele, em vez de toda aquela história e tradições e valores familiares, foi difícil. Foi uma transição difícil. Então, você vê, as pessoas aqui estão passando pela mesma coisa. Você sabe, elas estiveram em escravidão por 400 anos. Elas estiveram ao redor daqueles deuses e inundadas com isso. É tudo que elas conhecem, é tudo que elas experimentaram e naturalmente voltam para isso assim que perdem a visão de seu líder. Então, quando Moisés sai, elas precisam de alguém para intervir e Arão falha em fazer isso. Ele falha em assumir esse lugar. Hoje, a igreja precisa de líderes. Estamos enfrentando os mesmos desafios de hoje contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus.
temos compromissos entrando em nossa igreja, com a pressão que vem do governo, com o LGBTQ+, e com a pressão para deixar as mulheres serem livres para fazerem o que quiserem com seus corpos. E assim temos essa pressão com o aborto, esses outros assuntos que violam os mandamentos de Deus. Precisamos de liderança hoje para preencher a lacuna. Não para ser como Arão, complacente e comprometedor, mas para se erguer como Moisés diante do povo e apontar as pessoas para assim diz o Senhor. Defendendo a palavra de Deus, sabendo que se fizermos isso, as pessoas serão influenciadas e impactadas de maneira positiva. Elas não se levantarão para brincar e se afastar de Deus, colocando um pouco de adoração de lado pela manhã, cedo pela manhã, e depois se virando para fazer o que quiserem, mas permanecerão conectadas com Deus, não apenas no sábado, mas durante toda a semana e em toda a vida. Amém. Amém. Muito obrigado. Que bênção. É hora de ouvir um momento missionário da 3ABN e voltaremos em breve. Oi, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN. Temos falado sobre nosso amigo, Wen, que começou a beber quando tinha apenas 16 anos de idade. Depois da faculdade, ele começou sua carreira como assistente jurídico e conseguiu manter as coisas sob controle por um tempo. Então, ele conheceu uma senhora adventista do sétimo dia e, quando descobriu que ela não bebia, ele começou a beber em segredo. Eles se casaram e começaram uma vida juntos. Mas tudo o que ele tentou usar para preencher o vazio em forma de Deus em seu coração nunca parecia ser suficiente. Durante a pandemia de Covid, o mundo de Wen começou a desmoronar. Trabalhar de casa permitiu que ele bebesse a qualquer hora e o álcool logo se tornou seu mestre. Wen sentia que não tinha motivos para viver, mas um dia ele ligou para sua mãe pedindo ajuda. A esposa dele nunca teve que lidar com um alcoólatra e, como ela não sabia o que fazer, os pais dele o levaram para casa para desintoxicar. Mas, mesmo que tenham levado o celular dele, as chaves e a carteira, Wen ainda encontrou uma maneira de conseguir álcool. Um dia, a família dele o convenceu a ir para a reabilitação. E, infelizmente, isso também não o mudou. Mas Deus estava pacientemente trabalhando nos bastidores. Eu vou te contar o que aconteceu depois e como Deus mudou a vida de Wen no próximo 3ABN Momento de Missão. Deus te abençoe de uma maneira especial hoje. E a isso dizemos amém. Louvado seja o Senhor. Esses momentos de missão são inspiradores. Continuamos agora com a parte da lição de terça-feira. Muito obrigado, Pastor Johnny e Pastor James. Que estudo maravilhoso, que estudo sóbrio, mas que estudo necessário. Eu preciso disso em meu próprio coração e vida. Sei que precisamos disso como um povo. É tão importante que tenhamos cuidado com a idolatria e não sigamos Deus. Sou Jill Morricone e terça-feira nosso título é Corrompendo a Si Mesmos. Transformei isso em 5 lições para líderes e vamos olhar para 2 versos. Retomamos exatamente onde o pastor James parou. Estamos em Êxodo 32. Vamos olhar para os versos 7 e 8. Agora é Deus falando com Moisés. Moisés, até este ponto, está apenas com Deus, passando este tempo maravilhoso sem perceber o que está acontecendo na base da montanha. Então, estamos em Êxodo 32, versículo 7. O Senhor disse a Moisés: vá, desça. Vamos parar por um momento. Lição número 1. Deus dá instruções à liderança. Esteja pronto para ouvir e obedecer. Agora, você pode dizer, mas eu não sou um líder, então esta parte da lição não se aplica a mim. Todos são líderes de alguma forma. Se você é uma mãe, você é uma líder em sua casa com os pequenos que Deus lhe deu. Se você participa da igreja de qualquer jeito, digamos, você é um líder. Você tem influência sobre as pessoas ao seu redor na posição que ocupa, na sua comunidade, na sua família, no seu local de trabalho. Algumas pessoas têm o título de líder. Outras pessoas, digamos, influenciam pessoas dentro da sua esfera, do seu círculo. Todos nós somos líderes de alguma forma. Então, todos nós, isso se aplica a todos nós. Quando pensamos em Deus ordenando a Moisés, desce daí, e nosso chamado para ouvir, para estarmos prontos para ouvir a Deus, estarmos prontos para obedecer quando Ele falar. Eu me lembro de Isaías 30, versículo 21. Seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho. Ande por ele, quando você se virar para a direita ou quando se virar para a esquerda. E eu sei que muitas vezes não queremos ouvir o caminho de Deus. Talvez seja difícil.
como Aaron. Estou com medo pela minha vida. Estou com medo das pessoas. A pressão dos pares é demais. Eu não acho que posso me levantar agora. Às vezes, nos tornamos muito ocupados, ou muito importantes, ou muito absorvidos por nós mesmos. Seja qual for o motivo, esteja pronto para ouvir e depois obedecer. Vamos continuar lendo. Ainda estamos em Êxodo 32, então o Senhor acabou de dizer a Moisés: vá descer para o seu povo. Agora, isso é uma frase interessante, que você trouxe da terra do Egito se corromperam. Agora, lembre-se, Deus os chamou de seu povo. Ele não chamou? Êxodo capítulo 3, versículo 10, é apenas um desses exemplos. Lembra do chamado de Moisés na sarça ardente? Deus tinha dito a Moisés: venha agora, portanto, eu vou te enviar ao faraó para que você possa trazer meu povo. Deus os identificou. Eles são meu povo. E aqui ele diz: teu povo que você trouxe da terra. Conclusão número 2. Deus responsabiliza os líderes pelas pessoas sob sua responsabilidade. Isso significa que você e eu somos chamados a liderar com responsabilidade. Por que são os líderes responsáveis? Agora, há muitas coisas pelas quais os líderes são responsáveis. Quero apenas dar-lhe algumas e, em seguida, continuaremos com nossa passagem aqui em Êxodo 32. Somos responsáveis pela humildade. Isso mesmo. Jesus, o sacrifício e servo supremo. Eu penso em Marcos 10, 44 a 45. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate por muitos. Se você é chamado para ser um líder, é chamado para liderar com humildade. O que mais os líderes são chamados a ser? Eles são chamados a andar de modo digno de sua vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu, portanto, este é Paulo falando, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eles são chamados a serem dignos, a serem homens e mulheres de princípio, a permanecerem como Deus os chamou para permanecer. Mas como os líderes devem permanecer? Verso 2, o próximo verso. Com toda a humildade e gentileza, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Veja, somos chamados a falar a verdade. Somos chamados a defender princípios, mas somos chamados, meus irmãos e irmãs, a fazê-lo com amor. Não somos chamados para derrotar outras pessoas, envergonhar outras pessoas, condenar outras pessoas. Somos chamados para nos posicionar, mas nos posicionar com amor. Líderes são responsáveis por como tratamos outras pessoas. Os líderes são responsáveis pela direção e orientação que dão àqueles sob sua liderança. Eu penso em Salomão, e ele disse: sou apenas uma criança, não sei como sair e entrar. E Deus, você me daria liderança? Deus, você poderia me dar sabedoria e orientação para essas pessoas sob a minha responsabilidade. E Deus lhe deu grande sabedoria. E então ele comprometeu-se, Pastor James, como você havia mencionado. E ele deixou o que Deus havia lhe dado e quase pensou que era mais sábio do que Deus. Os líderes de Deus são chamados para liderar com coragem. Penso em David enfrentando Golias. Penso em Moisés com os israelitas e os egípcios, a coragem que ele demonstrou. Então, vamos equilibrar a lição 2 com a lição 3. Isso tudo é do mesmo verso. Lembre-se, a lição 2 é que Deus responsabiliza os líderes pelas pessoas sob eles. A lição 3 diz que as pessoas sob os líderes têm liberdade de escolha. Então, há um equilíbrio entre os dois. As pessoas sob os líderes são: Deus considera o líder responsável pelas pessoas sob ele, mas ainda assim, as pessoas sob ele ainda têm liberdade de escolha. Penso em Jesus, o líder perfeito de todos, e ainda assim um de seus discípulos foi um traidor. Jesus foi o maior professor que já caminhou nesta terra. E João capítulo 6, versículo 66 diz: muitos de seus discípulos se afastaram e não andaram mais com ele. E ele poderia ter pensado: mas sou responsável pelas pessoas sob minha liderança. E não ensinei corretamente? Será que eu não liderei corretamente? E ainda assim, eles tinham liberdade de escolha e tinham uma decisão a tomar sobre sua liderança ou sobre seu ensinamento. Vou seguir isso ou não vou? Então, para equilibrar isso, sim, os líderes são responsáveis, mas as pessoas sob eles têm liberdade de escolha. Vamos continuar a leitura. Estamos em Êxodo 32, 8. Eles têm, falando sobre os israelitas, se desviaram rapidamente do caminho que lhes ordenei. Retire 4. O pecado entra rapidamente e insidiosamente.
Não se esqueça de Deus. Quão logo após a aliança, quão logo após eles terem acabado de dizer: sim, Deus, nós te seguiremos. Sim, queremos caminhar em relação contigo. E eles deram um passo e esqueceram Deus. Há muitos desafios que Moisés deu ao povo. Estou pensando em Deuteronômio 8. Não vamos ler por questão de tempo, mas ele diz: não se esqueça do Senhor seu Deus. Não se esqueça que ele te tirou do Egito. Não se esqueça que ele te guiou no deserto e quando fique à vontade. Quando a vida é agradável, quando tudo vai bem, não entre em pecado. Vamos continuar lendo. Ainda estamos em Êxodo 32, versículo 8. Eles fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, sacrificaram a ele e disseram: este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Pegue a quinta lição. A adoração de ídolos pode acontecer a qualquer pessoa. Fique atento. Eles foram avisados contra a adoração de ídolos. Não foram nos 10 mandamentos? E ainda assim, tão logo transgrediram, tão logo ultrapassaram o que conheciam, Pastor James, como você mencionou, com o que haviam sido criados e educados. Sabe, há tantos desafios que Deus dá a esses profetas do Antigo Testamento, avisando as pessoas sobre a adoração de ídolos. E ainda hoje pensamos bem, não adoramos ídolos. Estou bem, estou tranquilo. Mas podemos ter um ídolo de um carro, como você destacou tão claramente. Um ídolo é qualquer coisa que captura minha atenção, minha mente, meu afeto, meu coração, mais do que Deus. Um ídolo pode ser algo bom. Você sabia que pode transformar o ministério em um ídolo? Você sabia que pode fazer um ídolo do casamento? Você pode, fazer um ídolo de sua família. Essas são coisas boas que Deus nos dá e, no entanto, podemos colocá-las acima de Deus ou no lugar de Deus. Podemos fazer um ídolo dos videogames, dos filmes e dos esportes. Podemos fazer um ídolo da música e dos livros. Podemos transformar o dinheiro e o poder em ídolos. Podemos transformar a impureza, a luxúria ou o consumismo, o trabalho em ídolos. Drogas e álcool, tendemos a pensar neles. Posso fazer um ídolo de chocolate. Escola, política, orgulho, egoísmo. Qualquer coisa, negativa ou positiva, que tome o lugar de Deus pode se tornar um ídolo. Então, quero apenas encorajá-lo. Qualquer que seja a esfera de liderança com a qual Deus o abençoou, esteja pronto para ouvir a Deus, ouvi-lo, obedecer, liderar as pessoas sob seu comando de forma responsável e não fazer de nada na sua vida um ídolo. Amém. Obrigado, Jill. Obrigado, James. Obrigado, John. Agora estamos em a ira justa de Deus. Agora essas palavras parecem ser irônicas. Justa? Como uma pessoa justa poderia ter ira? Vamos descobrir porque Deus está supremamente ciente de quem somos, quem estamos nos tornando, o que fomos e o que vamos ser. E assim a história do Êxodo 32, há tantos componentes nela. É apenas um capítulo que continuamente mostra duas coisas: a determinação do homem em se rebelar e a consistência de Deus em suportar por muito tempo conosco. Quero começar no versículo 9. Tenho 20 versículos, vou ver quantos consigo passar. E então eu tenho uma série de lições aqui que são realmente importantes, porque no meio da passagem, olhando para a justa ira de Deus, o escritor da lição pergunta: como isso nos leva a entender a importância da oração? E vamos começar com o versículo 9 em Êxodo 32. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho visto este povo, e de fato é um povo teimoso. Agora, portanto, deixe-me sozinho para que minha ira se acenda contra eles e eu possa consumi-los, e farei de você uma grande nação. Israel definitivamente havia descido a um lugar de tal repulsa a Deus que ele disse: preciso eliminá-los. E Moisés, farei de ti uma grande nação. Vou recomeçar. E nessa capacidade há alguns versículos do versículo 11 até o versículo 14, na verdade até o versículo 16, que parecem que o homem assume o comando e Deus segue o exemplo.
Porque se você notar que quando Moisés vê a ira de Deus, Deus disse: Minha ira está ardendo contra eles. Parece que Moisés intervém e diz: E eu sei que você vai falar sobre intercessão, mas Moisés se coloca entre o que Deus está determinado a fazer, exterminá-los, e observe o apelo de Moisés. Versículo 11. Então Moisés implorou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que tua ira arde contra teu povo que você trouxe da terra do Egito? E você sabe, Gil comentou, que Moisés devolve a responsabilidade para Deus, mas foi você quem os tirou. E ele diz: E não apenas tirou-os, mas com grande poder e com mão poderosa. Por que os egípcios deveriam falar e dizer que os tirou para prejudicá-los, matá-los nas montanhas e consumi-los? Da face da terra, vire-se da sua ira feroz e desista deste mal para o seu povo. É quase como se Moisés estivesse meio que repreendendo Deus. Não, não faça isso, porque você vai dar razão aos egípcios. E eles dirão: Viu, eu te disse. E é quase como a mesma acusação que Lúcifer fez: Deus não é justo. E você encontra isso em Ezequiel 18 e Ezequiel 33, onde os israelitas estavam dizendo: Senhor, você simplesmente não é justo. E Deus está dizendo: Não, não sou eu que não sou justo. O seu caminho é que não é justo. Mas note agora, Moisés, Shelley, começa a lembrar Deus da aliança. E isso é interessante, versículo 13. Lembre-se de Abraão, Isaque e Israel, seus servos, aos quais você jurou por si mesmo e disse a eles: Multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu. E toda essa terra de que falei, dou aos seus descendentes e eles a herdarão para sempre. É como se Moisés estivesse dizendo: lembrem-se de Deus. Quero dizer, não os exterminem, porque esta é a herança. Estes são os descendentes de Abraão, Isaque e Israel, ou Abraão, Isaque e Jacó, sendo Israel o nome que ele recebeu após ter superado. E o versículo 14 parece um versículo estranho, mas vou explicá-lo em um momento. Então o Senhor desistiu do mal que ele disse que faria ao seu povo. E Moisés virou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. As tábuas estavam escritas dos 2 lados, de um lado e do outro estavam escritas. Vou falar sobre a parte do abrandamento, porque você sabe, uma coisa é certa, quando dizemos que a Bíblia nos diz que o Senhor não muda, então isso não é uma mudança em seu caráter. Mas isso traz um lado com o qual podemos nos identificar como pai, como mãe, lidando com um filho. Naqueles dias em que eu estava crescendo, quando eu estava crescendo, eu sabia que merecia uma surra, mas um dos pais disse ao outro: ele já sofreu o suficiente, quer dizer, olhe o que ele fez, ele está pagando por suas próprias decisões, quer dizer, ele tem que superar isso sozinho, quer dizer, isso já vai ser difícil o suficiente. Você está certo? Ele não precisa de mais punição. Mas note isto, não é uma mudança no caráter de Deus, mas uma mudança na maneira como ele lida com a humanidade com base em suas ações. E Davi, o salmista, transforma isso em um belo quadro, mostrando que o homem não está no comando da maneira como Deus lida conosco. Mas Deus, a razão pela qual nós, como pessoas, temos essas características para mudar a forma como podemos lidar com uma circunstância, é porque Deus nos deu isso. Olhe para o Salmo 103, começando com o versículo 8 a 14. O Senhor é misericordioso e gracioso, lento para a ira e abundante em misericórdia. Ele não contenderá para sempre conosco, nem guardará sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Vou parar aqui e apenas dizer: louvado seja Deus por isso. Nem nos puniu de acordo com as nossas iniquidades. Por quê? Pois assim como os céus estão altos acima da terra, tão grande é a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Assim como o leste está longe do oeste, assim o Senhor tem piedade daqueles que o temem, pois ele conhece nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó, e ele olha para os israelitas e diz: isto é lamentável. Mas então, o que eu esperava? Quero dizer, é assim que vocês são. É assim que vocês são em caráter. É assim que vocês são por natureza. É isso o melhor que você pode me oferecer? Sabe de uma coisa? Eu não vou lidar com você conforme o seu pecado. E posso dizer, acho que todos nós, todos podemos dizer, se Deus lidasse conosco conforme nossos pecados, nenhum de nós estaria aqui.
mas ele é lento para se irar, abundante em misericórdia. Ele nem sempre contenderá conosco, como Gênesis fala sobre a geração antediluviana. Há um ponto de corte de Deus. Há uma linha além da qual não podemos cruzar com segurança. Mas Deus, vendo-nos lembrar que os tirei para fazê-los uma grande nação, e você sabe que eu preciso lembrar. Não que Deus tenha esquecido, e isso é algo que eu realmente quero enfatizar aqui. Deus não tem perda de memória, nem perde orientação. Mas Deus nos lembra como fez com Ananias e Safira. Ele permaneceu firme no momento em que decisões precisavam ser tomadas. E enquanto eu estava lendo sobre isso, a razão pela qual o Senhor se manteve tão firme naquele momento, ele não queria comunicar a ideia, como disse o sábio Salomão, porque o julgamento não é executado velozmente, os corações dos filhos dos homens estão plenamente inclinados a fazer o mal. Deus queria que a igreja do Novo Testamento soubesse, assim como ele queria que seu povo soubesse quando os tirou da terra do Egito. Eu não vou tolerar isso. Eu sou um Deus de justiça e um Deus de misericórdia, mas não me subestimem. E ele deixou claro, não me subestimem. Não pensem que isso vai continuar assim. E você encontra em 1 Coríntios 10, quando abusaram da misericórdia de Deus, com muitos deles, Deus não ficou satisfeito, pois em um dia 23.000 caíram. E quando você continua, no versículo 28 deste mesmo capítulo, Êxodo 32, você saberá que algo aconteceu lá também. Diz no versículo 28, assim os filhos de Levi fizeram de acordo com as palavras de Moisés e cerca de 3.000 homens do povo caíram naquele dia. Então Moisés disse, consagrem-se hoje ao Senhor, para que ele possa conceder a vocês uma bênção neste dia, pois todo homem se opôs a seu filho e a seu irmão. Então o autor da lição diz, agora o que isso ensina sobre a oração? Vou terminar com estas 4 lições sobre a oração, Jill. Primeiro de tudo, os princípios da oração, 4 razões pelas quais devemos continuar a orar. Uma, para manter a esperança, para não desanimar. Lucas 18:1. Então ele lhes contou uma parábola dizendo que os homens devem sempre orar e não desanimar. Às vezes, quando olhamos para as circunstâncias, podemos dizer que não aguentamos mais. Ele disse para continuar orando quando preferiríamos desanimar. O outro é para discernimento. A oração constante nos prepara para o discernimento para escapar dos obstáculos que podemos enfrentar. Lucas 21:36. Vigiai, pois, e orai sempre para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Além disso, Shelley lidaria com isso em mais detalhes. Intercessão. A oração nos dá a vontade de... Lembre-se, precisamos interceder não apenas pelos outros, mas às vezes por nós mesmos. Senhor, eu sei o que fiz, por favor, tenha misericórdia de mim. Romanos 1:9, pois Deus é minha testemunha a quem sirvo com meu espírito e o evangelho de seu Filho, que sem cessar faço menção de você sempre em minha oração. Interceda por aqueles que estão indo em um caminho que é contra a sua própria constituição. E então a oração nos ajuda a ser sustentados espiritualmente. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agradeça ao Senhor por ele não ser apenas um Deus de ira, mas um Deus de misericórdia. Amém, amém. Vejo que Moisés ficou chocado com a reação de Deus, porque Moisés não sabia o que estava acontecendo e ele estava mais preocupado com a reputação de Deus. Ó Senhor, não deixes que os egípcios pensem isso, lembra-te da tua aliança. Sou Shelley Quinn e tenho a lição de quinta-feira, é intercessão e é incrível. Aqui as pessoas tinham quebrado a aliança com Deus, não tinham passado nem 40 dias porque ele está descendo antes disso e ele desce, diz no verso 19, assim que ele se aproximou do acampamento, ele desce, ele está segurando essas tábuas na mão. Ele vê o acampamento e a dança. As pessoas estão desenfreadas e a raiva de Moisés ficou tão intensa que ele joga as 2 tábuas, elas se quebram e ele confronta o povo sobre seu terrível pecado. E ele sabe que alguns deles são impenitentes. Então, em Êxodo 32, 26 a 28, na verdade, o Senhor dá a Moisés sua direção. Ele diz... É meio que ele traçou uma linha na areia, se você quiser, e ele diz, quem estiver do lado do Senhor, venha aqui.
Bem, havia 3.000 homens impenitentes que estavam comprometidos com o paganismo, e quando eles não vieram, ele os matou. Então, por quê? Quero dizer, algumas pessoas dizem: espere um minuto, isso não é justo. Sim, é. O salário do pecado é a morte. É apenas a graça de Deus que nos mantém vivos, mas ele estava tentando proteger as pessoas de sua idolatria, de influenciá-las na imoralidade. Então, agora, Moisés sobe a montanha novamente, depois deste incidente, na esperança de fazer expiação pelo povo por seu grande pecado. E em Êxodo 32, uau, ele está implorando ao Senhor para perdoá-los de seu pecado. E ele faz a oferta mais surpreendente. Êxodo 32. Moisés disse ao Senhor: se agora pudesses perdoar o pecado deles, mas se não, se eles ultrapassaram esse ponto, ele diz: por favor, apaga-me do teu livro que escreveste. Se a pena de morte de Israel pelo pecado não pudesse ser perdoada pelo julgamento justo de Deus, e ele é sempre justo, Moisés estava disposto a se colocar como substituto deles. Quando ele diz: apaga-me do teu livro, ele está se referindo ao livro da vida. O Salmo 69, versículos 27 e 8, fala sobre: deixe seus pecados apenas se acumularem e se acumularem um sobre o outro no seu livro, que eles não entrem na sua justiça ou sejam justificados e absolvidos por você. Versículo 28, Salmo 69, 28 diz: deixe-os ser apagados do livro dos vivos, do livro da vida, e não sejam inscritos com os irrepreensivelmente justos. Então, Daniel 12, 1 fala sobre isso. Neste momento de dificuldade, quando Michael se levanta, é dito: naquela época, seu povo será salvo, todos que estiverem escritos no livro. Então, Apocalipse 3:5 também fala sobre este livro. Jesus, estas são as palavras de Jesus, e diz: aquele que. Jesus diz: aquele que vencer estará vestido de vestes brancas, que é a justiça de Cristo. E eu não vou apagar seu nome do livro da vida, mas eu vou confessar isso diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Como vencemos? Jesus também nos fala sobre isso em Apocalipse 12:11. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos nossos testemunhos, e não amando nossas vidas até a morte. Isso mesmo. Então, Êxodo 32, ele disse: ainda que você não perdoe os pecados deles. Perdoe aí essa palavra. Eu não sabia disso. Eu amo essas lições. Aprendi algo. A palavra perdoar aí é a mesma palavra usada em Isaías 53:4 sobre o Messias, Jesus. Certamente ele carregou nossas dores. Então, perdoar e carregar, o mesmo verbo que significa portar, suportar. Então, basicamente, Moisés está pedindo para carregar seus pecados. Sabe, isso é uma percepção poderosa do processo de salvação, porque quando pensamos sobre isso, precisávamos de uma expiação substitutiva. E quem fez a substituição? O próprio Deus. Foi Deus, a segunda pessoa da Trindade, nosso Criador, que veio à Terra e morreu na cruz. Ele veio à Terra para se tornar o Filho do homem, para se tornar o Filho do pacto de Deus. E ele morreu na cruz milhares de anos depois. Deus, em Cristo, carregou nossos pecados, perdoou nossos pecados. É como essa é a única maneira que poderíamos ser perdoados. Então, Êxodo 32, quando ele diz: apaga-me do teu livro, Moisés está se oferecendo para carregar os pecados do povo. Não é à toa que ele é considerado um tipo de Cristo. Quando você pensa no poder da oração intercessória, um Deus amoroso coloca algemas
confianças em si mesmo, por assim dizer. Ele diz: Eu não vou cruzar os limites que coloquei em torno do seu livre-arbítrio. Eu te dei esse presente. Quando você ora, é como uma chave que destranca isso. Eu orei pela minha irmã, que estava envolvida com drogas por 15 anos, e isso deu permissão a Deus. Ela me disse ano após ano: se você não tivesse orado por mim, eu sabia que Deus interveio. Eu sabia que Deus, ela não estava orando por ela mesma. Isso mesmo. Mas a oração intercessória de Moisés refletia uma compaixão semelhante à de Cristo. Sua disposição, ele estava oferecendo sua vida eterna para expiar os pecados. Ele estava disposto a ter aquela experiência de segunda morte que o Apocalipse menciona 4 vezes. Mas aqui está o que Deus diz a Moisés em Êxodo 32, 33. Moisés, ele não diz: Ei, não vou te apagar. Mas ele diz: Moisés, quem pecou contra mim, eu o apagarei do meu livro. Sabe, Romanos 3:23, todos podemos citar isso. Se eu disser Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas não podemos desconectar, porque a frase não termina aí. Continua. E ele diz que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça através da redenção que está em Cristo Jesus. E continua falando como ele é nossa propiciação. Mas eu amo o que diz o versículo 26. Deus fez isso para que Deus possa ser justo. Isso mesmo. E para ser justo, ele não apagou sua lei de amor dos 10 mandamentos. Ele não mudou sua exigência. Ele se tornou o justificador. Ele era justo e o justificador daqueles que têm fé em Cristo. É sempre justiça pela fé. E lembre-se de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é o que eu oro. Então, Êxodo 33:3, em fidelidade às suas promessas do pacto, Deus diz: tudo bem, eu ainda vou para a terra prometida com vocês, mas por causa do pecado deles, eu não vou com vocês. Vou enviar um anjo. Ele não está falando sobre o anjo, porque Deus disse: posso consumir essas pessoas teimosas na próxima vez que pecarem. Veja, Hebreus 12:11 diz: nosso Deus é um fogo consumidor. O amor não pode pecar. Justiça, sua glória, sua justiça, seu amor consomem o pecado. Então, se estivéssemos na presença de Deus sem a justiça de Cristo, apenas o fogo de sua presença já teria ido. Nós seríamos evaporados. Então é por isso que nenhum homem pode ver seu rosto até chegarmos ao céu e estivermos cara a cara e vestidos na justiça de Cristo. Mas então, em Êxodo 33, versículos 1-3, em sua misericórdia, Deus sugere não apenas que ele sugere que não enviará seu anjo, mas um anjo, o que significa que eles não têm necessidade de construir o tabernáculo que Deus acabou de lhes falar. Então, Moisés desce, ele relata isso ao povo, Deus diz a ele: tire suas joias e tudo mais. E em um gesto imediato de obediência, eles fazem isso. Mas então não há um arrependimento verdadeiro acontecendo. Então, na próxima semana, vamos ver como Moisés sai do acampamento para montar sua tenda e transformá-la em um tabernáculo de encontro. E Deus aparece novamente. Amém. Muito obrigado. Foi uma bênção ouvir cada um de vocês e aprender coisas novas. E temos um momento para cada um de vocês fazer um comentário final. Pastor James? Sim, apenas em relação a ídolos, você sabe, nós como seres humanos somos gênios em criar nossos próprios ídolos e adorá-los. E realmente estamos adorando a nós mesmos em vez de adorar a Deus. Então, peça ao Senhor, ore sinceramente. Deus, há um ídolo em minha vida que preciso entregar a você? Acho que Deus nos chama para sermos líderes de alguma forma. Em qualquer posição que Ele te peça para servir, vá a Deus e pergunte: como posso crescer? Como posso aprender? Como posso te representar melhor?
Também sobre a oração, ore sempre com toda oração e súplica no Espírito, vigilante até o fim, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é o único caminho para que a ira de Deus seja afastada dos que têm um coração honesto. Ele intercederá em seu favor. Amém. E estou pensando em João capítulo 1, verso 12, que diz: A todos quantos receberam Jesus Cristo, ele deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Portanto, se você deseja ter seu nome escrito no livro da vida, peça ao Senhor: Ó, obrigado por me justificar pela fé, e depois siga-o como Senhor. Amém. Muito obrigado. Lembre-se, não siga a multidão para fazer o mal. Mas siga Jesus com todo o seu coração. Na próxima semana, teremos a lição número 12. Por favor, mostre-me sua glória. Vamos ao Senhor em oração. Nosso amoroso Pai Celestial, agradecemos a Ti por estas coisas terem sido escritas para nossa admoestação. Ajude-nos a aprender com eles. Ajude-nos a aprender com os erros dos outros e com nossos próprios erros, e escolher segui-lo para sempre. Ajude-nos a ser fiéis até o fim. Pedimos em nome santo e abençoado de Jesus. Amém.